Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. O espetacular retorno de Leon Trotsky ao cenário político internacional não se deve apenas ao 75º aniversário do seu assassinato, que transcorrerá no próximo dia 21 de agosto. O revolucionário e intelectual não foi recuperado por um dos seus legítimos herdeiros, mas por um narrador admirável, o cubano Leonardo Padura, através de um empolgante romance histórico e não através de um panfleto veemente ou uma insossa tese acadêmica. Apenas 3 gerações depois, somos convocados para buscar os restos de uma tragédia política com o mesmo porte das de Shakespeare. O Homem que Amava os Cachorros lembra uma fábula sobre animais, mas é uma história real. Trotsky retorna recuperado por um potente espelho capaz de transcender ao tempo, ao espaço, civilizações e as culturas. Num assomo de indignação contra os antigos camaradas mencheviques, Trotsky inventou a maldição da lata de lixo da história, na qual o adversário Stalin depois tentou enfiá-lo. Nenhum dos dois percebeu que a história é sábia. Só diferenciará o joio do trigo depois de rigorosíssimos testes de resistência. Toda revolução é sujeita a traições, mas algumas delas podem converter-se em salvação. O socialismo trotskista permanece como proposto. Nada a ver com a sua viabilidade, porque adotou a estratégia da revolução permanente, enquanto o stalinismo, por confinar o socialismo a um único país, fez da União Soviética uma potência imperialista, agressiva, condenada à desaparição. O que efetivamente se consumou 72 anos depois da sua criação. A ideologia de Vladimir Putin, da Rússia, teria alguma relação com a de Joseph Stalin, da União Soviética, além do apego de ambos ao Estado policial? O stalinismo estuda-se em cemitérios de ideias, enquanto o trotskismo é passível de ser examinado em qualquer tempo, graças à agilidade, à abrangência intelectual e à rebeldia do seu criador. Das artes plásticas à psicanálise, o trotskismo é mais do que uma alternativa, não necessariamente um fim em si mesmo. Método e também desafio. Provocação para evocar muitos traços, inclusive o do desaparecido jornalismo de ideias, razão por que o Observatório da Imprensa o retoma em nova edição. Na Cuba de Fulgêncio Batista, a ideia dominante nos círculos oposicionistas era o estabelecimento de um regime democrático e, sob esta bandeira, reunia-se uma vasta gama de projetos políticos, da democracia liberal à social-democracia, anarquismo e comunismo. O trotskismo, se havia, era uma lembrança das dissidências dentro do bloco republicano oriundas da Guerra Civil Espanhola. A presença trotskista só se fez notar quando os rebeldes de Sierra Maestra tomaram o poder e começaram a adotar uma série de ações necessariamente anti-americanas por conta do apoio dos Estados Unidos aos desmandos do ditador. Paradoxalmente, foi o inevitável desvio à esquerda dos revolucionários cubanos o responsável pelo surgimento das discordâncias internas, inclusive trotskistas. Mesmo que em 1959 Trotsky já estivesse enfiado na lata de lixo da história, ao lado do recém-falecido Stalin, as doutrinas trotskistas melhor atendiam às necessidades dos rebeldes do que as stalinistas, a esta altura convertidas em meras estratégias do poder soviético. Interessante que as ideias do Trotsky chegam à Revolução Cubana, a meu ver,
depois da Revolução, depois de ela ter acontecido. A Revolução Cubana é uma revolução que tem origem basicamente num movimento de, vamos dizer assim, de retomada de consciência, de ética e de libertação nacional. Mesmo sem admitir que era trotskista, Ernesto Che Guevara de la Serna, o Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, deixou o país depois de conquistar o poder e seguiu pela América Latina, levando adiante o projeto da Revolução Permanente. Na minha opinião, o Che Guevara foi, dentro da Revolução Cubana, a expressão do pensamento trotskista. Eu não sei nem se ele tinha consciência disso, mas a ideia que o Fidel encampou de que a revolução começa como um ato, a revolução é permanente no mundo inteiro, que era a ideia central do Trotsky, e ela, vamos dizer, se manifesta através do início da luta armada contra o regime que estiver opressor, que ele considera opressor. Nesse sentido, sempre será válido o Trotsky e sua luta, né, de gato e rato, defendendo seus conceitos e as suas ideias, o convertem também em uma espécie de herói fatal das ideias socialistas, né? Em outros países da América Latina, o pensamento de Trotsky também serviu de inspiração para grupos que lutavam por uma revolução popular. Na Bolívia, os mineiros bolivianos foram, durante muitos anos, dirigidos politicamente por organizações trotskistas. Também na Guerra Civil Espanhola apareceu um partido que não era propriamente trotskista, mas simpatizava muito, tinha muitas afinidades com Trotsky. Em outros países, os processos revolucionários inspirados em teorias trotskistas se perderam no caminho, convertidos em meras ditaduras. Os conceitos do trotskismo também foram profundamente alterados e utilizados de modo também errático. Não esquecer que determinados processos que ainda sobrevivem, mas sobretudo os processos de Kampuchea, né, de Camboja, foram sempre meio tildados de movimentos trotskistas. E, no fundo, realmente eram horrendas ditaduras sob a retórica trotskista de esquerda, né? A militante revolucionária Rosa Luxemburgo, assassinada em 1919 pela polícia alemã, antes da criação da República de Weimar, teve a ousadia de criticar os vitoriosos bolcheviques na Rússia, que lutavam pela liberdade, mas só admitiam a liberdade para partidários de um governo e de um partido. Embora a crítica tenha sido dirigida a Lenin e a Trotsky, as suas ideias sempre estiveram mais próximas da doutrina de Trotsky e da social-democracia radical, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim. O Trotsky, ele escreveu a sua autobiografia, que chama Minha Vida, e foi publicada em 1930. E nessa autobiografia ele fala da Rosa com muito carinho e de uma maneira bastante elogiosa, bastante afetuosa, né? Uma outra coisa que junta os dois, posteriormente, é que a obra de ambos foi posta no índex pelo stalinismo, né? A corrente dominante na esquerda do século XX, que foi o comunismo de linha stalinista, pôs juntos a Rosa e o Trotsky. Ambos eram proibidos, ambos eram vistos como persona non grata. No caso do Trotsky, mais ainda, porque o Trotsky foi, inclusive, eliminado das fotografias. A Rosa Luxemburgo, ela foi usada como um ícone, né, uma mártir, né, do comunismo, mas a sua obra não era publicada. Durante o exílio no México, Trotsky tentou uma aproximação com os Estados Unidos, visando a obtenção de um visto de residência para ele e Natália. E chegou mesmo a se oferecer para depor na Comissão de Atividades Anti-Americanas da Câmara dos Representantes, a fim de denunciar as atividades do Serviço Secreto Soviético.
tinha certeza de que Stalin planejava o seu assassinato, o que nos Estados Unidos seria impossível. Não se tratou de um desvio à direita. Foi uma opção estratégica, porque sabia que o grosso dos comunistas americanos estava mais perto dele do que de Stalin. Esse fenômeno digamos, de trotskistas escorregarem para posições de direita, isso é um fenômeno mundial. Em muitas partes do mundo, se você for encontrar personagens claramente identificados com ideias de direita e for examinar a sua biografia, vai ver que eles tiveram uma passagem ou pelo comunismo leninista, ou pelo trotskismo. Mesmo diante de algumas críticas, os ideais de Trotsky ainda são vistos como alternativa ao modelo dito liberal e capitalista. Hoje o capitalismo impõe ao mundo restrições, é a guerra, é a doença, é milhões sem onde viver, as condições de vida piorando, ou seja, um verdadeiro processo de retrocesso social. E Trotsky responde a isso dizendo que as condições da revolução, as condições necessárias, elas não estão só maduras, como começam a apodrecer. A geração dele é uma geração que sonhou, né? Ele, Lenin, Bukharin, um dos mais interessantes de todos, a meu juízo, mais aberto, mais democrático, a Rosa Luxemburgo, Antônio Gramsci na Itália, eles sonharam com um mundo melhor. Isso é uma coisa extraordinária do ponto de vista de hoje, há um certo marasmo aí nesse sentido. Nos últimos anos, e em particular com o agravamento dessas crises políticas no mundo todo devido a essas crises econômicas, o trotskismo vem conquistando também um papel político importante, certo? Em particular, por exemplo, atualmente na crise grega, certo? Existe uma organização trotskista bastante forte na Grécia, por uma velha tradição política, e muito particularmente no caso da Argentina. A casa onde Trotsky foi assassinado no México é muito mais do que um museu. É um memorial, um monumento às ideias de um revolucionário autêntico e uma das mentes políticas mais brilhantes do século XX. O único neto que sobreviveu ao massacre da família promovido pelos agentes de Stalin é também o seu porta-voz vivo e prova de que o ideário do avô saiu da lata de lixo da história onde seus inimigos tentaram colocá-lo. Las ideas de Trotsky pues siguen muy vigentes. Él acumuló, Trotsky, digamos, aparte de ser un personaje clave, es fundamental en muchos del acontecer histórico del siglo pasado. Además, como testigo privilegiado de esos hechos, pudo registrar, transcribir hasta el menor detalle todo este acontecer. Entonces deja un gigantesco arsenal de ideología política, ¿verdad? Pues, precisamente para las clases oprimidas, las clases explotadas, y pues ese es su papel, ¿sí? Estamos focados num período e numa figura histórica, mas esta edição é uma tentativa de fazer história viva, ao vivo. Para tratar disto, convidamos aqui no Rio o professor de História da UFRJ, Ricardo Castro, e em Brasília o pesquisador e sociólogo Gilson Dantas. Vou começar com Gilson Dantas. Como é que você vê essa permanência, essa durabilidade, Gilson, das ideias do Trotsky? Eu vejo como uma grande necessidade, uma grande ausência, uma grande urgência, na medida que há um paradoxo no nosso século, é que as revoluções, as grandes conquistas operárias, elas reverteram, elas deram para trás. E Trotsky tem exatamente uma teoria, uma explicação da revolução vitoriosa e também da revolução que degenera. Então, talvez seja o autor mais bem posicionado para discutir o fato de que há esse paradoxo, que as grandes conquistas deram para trás, e ele explica por quê, qual é o vazio, qual é a necessidade, qual é a demanda que existe detrás dessas derrotas, digamos assim. Então, eu acho que ele continua presente por isso e continua presente porque ele tem uma lição estratégica viva para os dias atuais.
Ricardo, o Trotsky, quer dizer, o trotskismo, especialmente no Brasil, ele foi fundamental para criar uma consciência antifascista. Não é? Como é que você... Os detalhes disso, como é que você vê? Bem, o antifascismo no Brasil, nos anos 30 principalmente, teve no movimento trotskista brasileiro um dos seus principais agentes, né? Eles, inclusive, criaram, em 1933, em junho de 1933, uma organização chamada Frente Única Antifascista, que teve um papel fundamental na contenção do fascismo em São Paulo, principalmente, que levou, inclusive, a um confronto violento na Praça da Sé, no dia 7 de outubro de 1934. Famoso. A famosa Revoada dos Galinhas Verdes, né, também conhecido como a Batalha da Praça da Sé, que, de certa maneira, conteve, né, diminuiu o ímpeto, né, agressivo, né, dos fascistas brasileiros, representados pela Ação Integralista Brasileira. Vamos fazer um pequeno intervalo e o Observatório da Imprensa volta em instantes. Estamos de volta com a edição de hoje do Observatório da Imprensa, que discute a influência das ideias de Trotsky. No Brasil, o trotskismo polarizou a imprensa. No Brasil, a polarização entre trotskistas e stalinistas permitiu que muitos seguidores do líder assassinado tivessem se filiado à facção que acreditava na iminência de um golpe de João Goulart com o Partido Comunista. Os mais veementes editorialistas do Correio da Manhã e do Jornal do Brasil, Edmundo Muniz e Luiz Alberto Bahia, eram trotskistas históricos. Quando fundou a Tribuna da Imprensa, o ex-comunista Carlos Lacerda trouxe para o seu jornal muitos trotskistas. Mas quando a ditadura militar ficou evidente, trotskistas começaram a aliar-se à oposição, sem importar-se com o fato do antigo MDB estar fortemente infiltrado pelo partidão. Eu acho que o movimento trotskista tem uma contribuição enorme do ponto de vista da valorização que ele dá aos movimentos sociais de base, aos movimentos operários nas fábricas, aos movimentos camponeses na luta pela terra, aos movimentos estudantis e aos movimentos de classe média na luta pelas ideias. No Brasil, ele passa a ter alguma expressão a partir da fundação do PT, onde correntes trotskistas começam a ter expressão, começam a ter ascendência, começam a pontificar e tem influência real na formulação política do partido. No final da década de 80, início da década de 90, algumas dessas tendências, certo, foram expulsas do PT, foram excluídas do PT e deram lugar a partidos de esquerda, certo, que atualmente são bem conhecidos no Brasil, em particular o PSOL e o PSTU. A história do movimento trotskista nos traz realmente muitos e muitos ensinamentos, né? Então, mesmo hoje, eu acho que as pessoas, os grupos remanescentes, podem sim ter um papel interessante, né, na discussão sobre essa necessária, vamos dizer assim, democratização das organizações, né, da esquerda e dos movimentos sociais, né? Gilson Dantas, como é que você... O que você poderia acrescentar sobre o trotskismo durante a ditadura, quer dizer, um pouco antes da ditadura, no golpe, e depois na luta contra a ditadura? O trotskismo, depois da Segunda Guerra, ele desvia, ele começa a revisar o pensamento de Trotsky, o pensamento estratégico de Trotsky. E o trotskismo brasileiro ele é filho dessa dispersão, desse revisionismo. Então, na primeira safra de trotskistas, depois no pós-guerra, que vai dos anos 50 e poucos até o final dos 60, que é o posadismo, digamos assim, influenciado por uma corrente mundial, que é o pablismo, que é o posadismo,
essa corrente ela padece de problemas e vai expressar esses problemas de concepção que são, digamos, alheios a Trotsky, praticando uma espécie de entrismo dentro do Partido Comunista, o stalinismo brasileiro, um entrismo indeterminado, e depois ela vai fazer, essa mesma corrente vai fazer um entrismo dentro do nacionalismo burguês, do Brizola, do Jango. Então, digamos que a contribuição dela é um trotskismo centrista, podíamos classificar assim. A contribuição dessa corrente nesse período ela é precária, porque ela aderiu, ela se curvou aos movimentos realmente existentes, especialmente esses que não tinham estratégia, como era o caso do stalinismo e também do nacionalismo burguês, ao qual Trotsky nunca se adaptou, nunca aderiu. Digamos assim, Trotsky mantinha a independência política da classe operária e esse trotskismo, essa safra de trotskistas dos anos 50 até o fim dos 60, que é o POR, que é o posadismo, vai fazer exatamente esse tipo de revisão, uma espécie de desistência, uma espécie de desistência de formar o seu próprio partido e vai ingressar, fazer entrismo indeterminado, sui generis, dentro desses movimentos que eu mencionei. Então, a contribuição, digamos assim, é uma antilição do que não deve ser o trotskismo, porque Trotsky defendia uma estratégia soviética, uma independência da classe operária e você não se misturar com o movimento nacionalista burguês e muito menos com o stalinismo, com o PCB, que nessa época cumpria um papel nefasto dentro da Revolução Brasileira. Como é que você vê, Ricardo, o que você teria a acrescentar sobre esse desnorteamento da esquerda brasileira no período Jango e na véspera do golpe? Bem, a situação da esquerda brasileira nesse momento ela é muito complexa, né? Não só pelas características do processo histórico brasileiro, como pelas influências também da situação política internacional, né? A gente não pode deixar de esquecer que no final dos anos 50, na segunda metade dos anos 50, nós temos a divulgação do relatório Khrushchev, né? Que causa um impacto profundo dentro do movimento comunista internacional, né? Dentro do Partido Comunista, principalmente dos partidos comunistas internacionais, e ele vai levar a um processo de quase que catarse, né, sobre essa tradição comunista, que já havia sido suficientemente criticada pelos trotskistas desde pelo menos o início dos anos 30. Né? Então, além disso, a esquerda, nesse momento, era muito... Nós vivíamos numa sociedade em que o Partido Comunista era ilegal. Né? E eu acho que essa ilegalidade do partido ela contribui para o próprio desenvolvimento de uma tradição política que tem uma dificuldade, muitas vezes, de lidar com a realidade, né? Com a realidade da sociedade em que ele se insere. Né? Então, o Partido Comunista, né, a situação dos comunistas brasileiros, de modo geral, sejam eles inspirados, né, na tradição de Stalin, sejam eles os trotskistas, né, eles viviam sob constante pressão, né, sob, inclusive, a ameaça de morte. Né? Então, é uma vida muito atribulada. Perseguido pelos dois lados. Quer dizer, os trotskistas, então, pior ainda, né, eles não só eram perseguidos pela repressão do Estado, né, também eram violentamente agredidos pelos comunistas, né, dos partidos comunistas tradicionais. Poliglota, culto e interessado em psicanálise, Trotsky foi um revolucionário também nas artes plásticas. Como a fênix que renasce das cinzas, o trotskismo e os trotskistas sobreviveram ao terror stalinista graças à própria doutrina da revolução permanente, mais internacionalista, mais gradualista, mais aberta e menos dependente dos interesses estratégicos da falecida União Soviética. Foram fundamentais para esta perenidade os traços pessoais de Trotsky, um poliglota culto e brilhante, cuja curiosidade intelectual levou-o a envolver-se intensamente com literatura e artes plásticas. Um dos primeiros volumes de peso que, inclusive, se conheceu no Ocidente, de escritos acerca da arte russa revolucionária, foi do Trotsky. No exílio vienense, antes da Primeira Guerra Mundial, Trotsky relacionou-se com o psicanalista Alfred Adler, do círculo de colaboradores mais próximos de Sigmund Freud.
No exílio mexicano, o seu convívio com o crítico André Breton, o pai do surrealismo, e com seu anfitrião, o muralista Diego Rivera, colocaram Trotsky na vanguarda da arte moderna. Neste manifesto de 38, Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente, né, junto com Rivera e Breton, o Trotsky já diz claramente que ele defende centralização da economia, ou seja, economia não privada, mas economia organizada, planejada pelo Estado, em consonância com as organizações de trabalhadores, mas que na arte ele defende a anarquia. É notável que na década de 30 ele se apresentasse perante o mundo como um ponto de referência para artistas de vanguarda dos mais diversos países, certo? Livre de dogmatismos e preconceitos, em contraposição ao realismo socialista imposto por Stalin nas manifestações artísticas, a esquerda literária americana estimulou a convergência entre socialismo e modernidade, deixando o stalinismo marcando passo nas minorias conservadoras. As ideias de Trotsky seduziram, para usar um termo um pouco impróprio, certo, muitos intelectuais no mundo inteiro. E as biografias de Trotsky, algumas delas como Isaac Deutscher, são livros de cabeceira de qualquer pessoa que culta neste mundo. Ricardo, essa abrangência, não digo espiritual, mas intelectual do Trotsky foi responsável pela abrangência do movimento trotskista também, não é? Porque ele era um homem, era holista, né? Quer dizer, era tudo, não é? Tudo ele tinha uma contribuição a dar, não é? Isso eu acho extraordinário. Como é que você vê essa... Bem, eu acho que eu posso falar com mais propriedade sobre o trotskismo brasileiro nos anos 30, né? Sim. E eu diria o seguinte, não só Trotsky, mas alguns dos trotskistas brasileiros dos anos 30, né, foram importantes pessoas que foram pessoas muitas vezes que se preocupavam com a questão da arte. Por exemplo, posso citar o caso do Mário Pedrosa. Mário Pedrosa é um dos primeiros trotskistas brasileiros, né, foi um dos fundadores do movimento trotskista brasileiro no início dos anos 30, e ele depois, nos anos 50 e 60, foi um importante crítico literário, né? Foi muitas vezes um crítico de artes plásticas, e foi um dos primeiros analistas sobre, por exemplo, Brasília, foi um dos introdutores da arte moderna no Brasil, né? Foi uma pessoa muito preocupada com a questão da arte, né? Não só ele, Lívio Xavier também, né? Ou seja, é uma tradição política muito sofisticada. O jornal que eles criaram no início dos anos 30, O Homem Livre, ele deu espaço a um dos principais gravuristas brasileiros publicar vários desenhos, né? Que foi o Lívio Abramo, né? E era um jornal que tinha uma coluna dedicada ao cinema, né? Uma outra coluna dedicada à literatura, ou seja, eram intelectuais, eram militantes revolucionários que tinham uma visão muito mais sofisticada, né, da própria cultura revolucionária, do processo revolucionário, do que os seus colegas que hegemonizavam o Partido Comunista no início dos anos 30. Gilson Dantas, como é que você vê essa efervescência intelectual do Trotsky e do trotskismo, né? E a sua influência no Brasil? Trotsky, ele tem uma concepção de marxismo, que ele entende o marxismo como uma concepção de mundo baseada na visão dialética, materialista dialética. Então, o que permite também, o materialismo dialético, ele faz uma crítica à economia, como se sabe, faz uma crítica à política, ao Estado, e tem uma noção completa, concreta do que seria a revolução proletária. Quer dizer, o pensamento trotskista está guiado, pensando estrategicamente em construir uma revolução dos trabalhadores, sejam sujeito, e aí se cria uma cultura, finalmente se cria uma cultura humana. E aí ele tem, por conta dessa concepção marxista, mais, digamos assim, dialética, uma preocupação com a arte, com a ciência, com a cultura, com a psicanálise, que não é comum e não existe no marxismo oficial de sua época.
e vai se desenvolver em outras esferas, em outros tipos de pessoas, mas o fato é que a visão dele, é que a ideia dele é guiado por uma preocupação comunista, onde nenhum tema lhe é estranho. Então, todas as questões onde o homem possa ser sujeito, seja na arte, seja, por exemplo, na preocupação das relações sociais, na subjetividade, você ser sujeito do seu destino, em todos os itens onde você possa desenvolver uma preocupação libertária do ser humano como sujeito, da classe trabalhadora como sujeito, Trotsky está presente. E detrás disso, teve influência no Brasil também, só que muitos dos influenciados não divulgam isso. Por exemplo, muita gente como Florestan Fernandes foi de matriz trotskista. O Caio Prado Júnior, que formulou aquela teoria sobre a formação econômica brasileira, trocava cartas com marxistas da corrente do Mário Pedrosa nos anos 30. Então, tem uma influência difusa, pouco às vezes declarada e muito circula muito em autores como o Schwartz, por exemplo, quando faz aquela discussão das ideias fora de lugar. Tem muito a ver com a teoria de Trotsky do desenvolvimento desigual e combinado. Então, é mais provável a gente detectar influência naqueles autores do que descobrir quem, de fato, foi mais influído ou menos influído. Mas é um pensamento muito rico, exatamente porque aborda a concepção de mundo dentro dessa perspectiva dialética, que não tem nada a ver com positivismo dominante no marxismo oficial durante muito tempo. Gilson, e essa aproximação do Trotsky com em Viena, não é, quando ele esteve exilado ainda antes da Primeira Guerra Mundial, com o Freud, a psicanálise, é curioso, quase paradoxal, não é? Tanto que na União Soviética ninguém admitia a psicanálise, era a psiquiatria, choque elétrico e tudo mais, não é? Como é que você vê isso? Verdade. Ele e Ioffe vão ser dois dos grandes bolcheviques que vão se ocupar desse tema. E Trotsky, ele tem um material farto, muito, muito rico, que ele vai escrever depois, numa época em que ele trabalha a questão da filha dele, que tinha uma perturbação mental, um traço de perturbação mental, e tem cartas de Trotsky que um psicanalista francês, Jacques Chamonix, publicou à parte e que são um primor para você discutir não só a relação entre a subjetividade e o ser humano, como também as leis digamos assim, dizer espirituais, mas as leis, os elementos da subjetividade humana que estão descolados, por exemplo, de outras esferas do pensamento humano. Ele tem uma preocupação e uma paixão nesse item também, que vai ir além da preocupação da época, porque ele tem uma noção, por exemplo, de que a ideia de revolução de Trotsky, ela inclui que você vai ter vai desconstruir relações humanas velhas e construir relações humanas novas, através do processo revolucionário, numa perspectiva comunista. Então, é uma visão para além da preocupação taticista, politicista, que dominava, inclusive, em alguns círculos bolcheviques. Então, ele dá esse passo além, porque ele tem uma visão muito mais precisa de que ele quer construir o comunismo. Não é apenas negar o capitalismo, mas liberar a subjetividade humana numa perspectiva comunista. Como é que você vê isso, essa questão, esse interesse, não é, do Trotsky em transcender o próprio marxismo, não é, as cláusulas pétreas do marxismo, e pensar no homem, na melhoria do homem, não é? Como é que você vê isso? Não, Trotsky, eu acho que ele é um protótipo de um marxista do século XX, né? Uma pessoa que não fazia distinção entre a ação política e a teorização sobre a ação política, né? Quer dizer, um intelectual profundo, como o Gilson mostrou brilhantemente, um intelectual marxista de profunda capacidade e que, como um bom intelectual marxista, procurava pensar o papel do homem na história, a maneira de transformar a sociedade, transformar a própria condição humana sobre os limites do mundo em que ele vive. Então, eu acho que o Trotsky, quer dizer, ele, na verdade, ele foi um intelectual marxista que, como um bom intelectual marxista, pensava de uma maneira muito complexa e ampla, né, as possibilidades, né, da humanidade, né, e a questão da emancipação humana dentro de uma perspectiva profundamente complexa e dialética, né? Muito interessante. O Observatório faz um breve intervalo e volta daqui a pouco.
O Observatório da Imprensa está de volta com o segundo especial sobre Trotsky e a sua influência no mundo. Na Dinamarca, ele fez uma avaliação das consequências da crise de 29 na relação de forças entre Europa e Estados Unidos. Europe, in general, has ceased to be the center of the world. It is foolish to hope that Europe, as it is, will again occupy that position. The present terrific crisis, in spite of its devastating effects on the United States, will change the relation of forces still further, not in favor of Europe, but in favor of the United States and the colonial countries. Nos países europeus, a ideia do revolucionário ressoam até hoje. Talvez nenhum país ocidental tenha absorvido tanto a influência de Leon Trotsky quanto a França, onde ele morou em 4 ocasiões. Esses fortes laços se estabeleceram um pouco antes da Revolução Russa, quando ele passou a participar dos movimentos sindicais e socialistas franceses. Ele voltou aqui ao país 15 anos depois, na véspera da Segunda Guerra Mundial. Foi quando ele foi mais ativo por aqui. Trotsky expandiu as suas influências, estudou profundamente a sociedade francesa e se tornou amigo de políticos e intelectuais. Ele, inclusive, reuniu opositores de Stalin e converteu muitos socialistas. Aqui no país, Trotsky conseguiu forjar uma imagem positiva dele mesmo, se dissociou do personagem autoritário de Lenin e, ao lado da Espanha, a França virou então um laboratório de experiências de uma nova revolução em um momento em que eclodia a Guerra Civil Espanhola e, do outro lado, ocorria o avanço fulgurante do nazismo na vizinha Alemanha. Esse legado ainda hoje paira sobre nomes importantes da esquerda francesa, inclusive do Partido Socialista, ao qual Trotsky tanto se opôs. E trazendo essa história para os nossos dias, desde que o presidente François Hollande assumiu o poder aqui na França, ele enfrenta a resistência a uma série de reformas que ele quer fazer pela ala justamente mais à esquerda do seu partido. São os chamados frondeurs, uma palavra que a gente pode traduzir por insubordinados. E entre eles estão vários ex-trotskistas, como o Benoît Hamon, que chegaram a ocupar ministérios no governo, mas acabaram sendo retirados justamente por causa dessas divergências que enfraquecem ainda mais o já tão impopular François Hollande. Tem um ditado francês que diz que trotskista um dia, trotskista para sempre, pois é ao lado de outros partidos de extrema esquerda, como o Novo Partido Anticapitalista e a Luta Operária, que esses herdeiros de Trotsky hoje dão o maior apoio para o governo de esquerda radical na Grécia, são críticos ferozes da Alemanha e desse rigor econômico que impera na governança europeia. Londres acolheu Trotsky 3 vezes, 1902, 7 e 11. A sociedade britânica, embora conservadora, imperial, com nítida divisão de classes, se orgulhava da tradição de respeito pela divergência política. Entre 1929 e 1931, Trotsky fez 4 pedidos para voltar ao Reino Unido. Todos negados pelo governo do Partido Trabalhista, que tinha sido criado pelos sindicatos no início do século a fim de representar a classe trabalhadora. A Guerra Civil na Espanha, entre 1936 e 1939, com suas brigadas internacionais de voluntários, inspirou esquerdistas de muitos países para lutar contra Franco, mas expôs feridas na briga entre grupos trotskistas e stalinistas. Quem as descreveu bem foi o escritor inglês, um socialista decepcionado, George Orwell, que anos depois escreveria a furiosa parábola anti-stalinista A Revolução dos Bichos, ou Fazenda de Animais, com a famosa crítica a uma sociedade de iguais, onde alguns são mais iguais que outros. O trotskismo britânico se abrigou no interior do Partido Trabalhista e ali tentou exercer influência. Seu impacto foi modesto, a não ser pelo que obteve muito mais tarde, nos anos 80, quando sua chamada tendência militante ganhou projeção nacional, conquistou a administração municipal de Liverpool e lutou contra o governo de Margaret Thatcher. Os militantes trotskistas acabaram afastados do Partido Trabalhista por um movimento interno de depuração do radicalismo de esquerda. Uma tarefa que foi consolidada anos depois pelas reformas liberais de Tony Blair e Gordon Brown, com o seu chamado Novo Trabalhismo.
O trotskismo britânico, que um dia encantou nomes célebres como o de Tariq Ali, Christopher Hitchens e Vanessa Redgrave, vive hoje marginalizado em partidos nanicos de pouca influência, como o dos trabalhadores socialistas e o do socialismo escocês, sem representação parlamentar e presença quase nula na mídia. Já fora do governo, o sucessor de Blair e Brown na liderança do Partido Trabalhista foi Ed Miliband, filho de um respeitado intelectual trotskista. Miliband passou 5 anos num esforço de afastar o partido da linha liberal de Blair e Brown, dando ligeiros empurrões para a esquerda. A plataforma dele foi submetida ao eleitorado britânico, agora nas eleições nacionais de maio último, e sofreu derrota esmagadora pelos conservadores de David Cameron. Gilson Dantas, como é que você vê quer dizer, esse renascimento do trotskismo e, ao mesmo tempo, ele sempre perdendo, como perdeu agora na Inglaterra, não é? Dizia-se que o Ed Miliband e o seu irmão também poderiam voltar ao poder, mas foram batidos. Na França também os trotskistas não conseguem. Né? Será que o trotskismo europeu hoje tem condições de sobreviver? Sim, se ele resgatar Trotsky, o Trotsky clássico, não uma revisão, uma remasterização. Porque se você mirar para a experiência argentina nesse momento, sem abrir mão da perspectiva anticapitalista e penetrando profundamente na classe operária, a frente, a FIT, que é trotskista, ela está conseguindo avançar e criar um espaço público, eleitoral e de massa muito mais significativo, muito significativo, sem abrir mão do programa trotskista, que é anticapitalista e não abre mão da delimitação de classe do partido, que é o que os europeus fizeram de ruim, por exemplo. Na França, o NPA, que é trotskista, ele tem uma concepção de partido frouxa, onde entra o reformista e o revolucionário. Seria como Lenin dizer que vai juntar menchevique e bolchevique. Os europeus têm essa tendência. O Respect, o Prospect na Inglaterra fez isso, o NPA faz isso. Então, criou-se uma visão modernosa de partido sem delimitação de classe. Isso leva ao fracasso. E a Argentina está fazendo uma experiência oposta, antípoda do Syriza na Grécia, que também fez um partido sem delimitação de classe, sem penetração na classe operária e abrindo mão da perspectiva anticapitalista. Isso tudo nega Trotsky, por exemplo, e isso tudo impede que a gente tenha partidos de massa, inclusive trotskistas, como é um processo que começa a acontecer na Argentina, no trotskismo, que não abre mão de ser trotskista. Então, houve muita revisão, Alberto, muita. Nesse período do pós-guerra, por exemplo, o trotskismo abriu mão da estratégia soviética. Existem várias estratégias para você tomar o poder e sustentar o poder. Nenhuma das estratégias das revoluções do pós-guerra usou essa estratégia soviética, usou a guerrilha, o maoísmo, etc., etc. Mas você vê que são revoluções que nascem deformadas, sem soviet, sem conselho popular, população, a classe trabalhadora não dirige hospitais, fábricas. E Trotsky defendia isso expressamente. Tomamos o poder com soviets e criamos um Estado de novo tipo em extinção através de soviets, para dirigir a economia. Como os europeus e parte do trotskismo brasileiro também renunciou a esse legado de Trotsky, a estratégia soviética, naturalmente eles ficam marcando passo, vão, voltam e não criam uma tradição efetivamente trotskista, de Leon Trotsky, e não trotskismo remasterizado, que abre mão da ideia de partido, faz partido amplo, que não tem definição de classe, e renuncia ao programa para entrar no jogo eleitoral. Isso é um equívoco que não tem a ver com Trotsky. Ricardo, como é que você vê isso no seu foco, que é mais brasileiro, né? Sobretudo a questão, o repúdio do Trotsky, até do seu neto, né? Falando veementemente contra os burocratas, né? Que no fundo é o Stalin, né? Era o burocrata do partido, né? A tradição trotskista ela é muito importante na história do comunismo no século XX, né? Ela teve um papel fundamental na organização
dos comunistas, né, que eram críticos do projeto soviético, né, do processo de burocratização, do processo de degeneração, né, do socialismo na União Soviética. Então, eu diria, como historiador, que o trotskismo teve um papel muito importante dentro da tradição comunista do século XX de criar uma alternativa, né? Uma alternativa ao projeto revolucionário comunista vitorioso a partir dos anos 30 com Stalin, ainda mantendo-se ainda dentro dos quadros de uma certa tradição bolchevique, né? Então, e no final do século XX, como muito bem mostrou o Gilson, essa tradição passa por processos importantes de transformação, inclusive hoje na atualidade, né? Gilson, eu queria uma pergunta que tem a ver muito com a atualidade, mas também com o passado, não é? Quer dizer, o Trotsky era muito crítico com relação à atitude do Stalin com relação ao nazismo. O Stalin combateu como primeiro adversário, inimigo número 1, os socialistas, a social-democracia alemã, o que permitiu que o nazismo tivesse um campo mais livre, né? E essa volta da Europa à direita também não é... será que não se pode tentar repetir as ideias do Trotsky de juntar a uma frente de esquerda? É possível? Perfeito, bem lembrado, porque exatamente a ideia de Trotsky, quando você não ganha massa, é você fazer uma frente operária de massa. Por exemplo, ele propõe uma frente, como você acabou de falar, com socialistas para barrar Hitler. E foi a política do PC alemão que permitiu que Hitler ganhasse eleitoralmente. Então, uma aliança, e exatamente essa lição ainda não foi suficientemente aprendida, porque o Syriza na Grécia, que é uma frente de esquerda, faz uma aliança com a direita, com a extrema-direita para governar, o que é um equívoco. E, na verdade, o que você está sinalizando seria uma política trotskista de uma aliança por um programa anticapitalista, um programa de transformações sociais, atingindo as bases, as bases operárias dos vários partidos. Na Grécia tem 2 centrais sindicais conservadoras. O PC da Grécia não se dirige à base delas. Então, se dirigir, fazer uma frente de massa para dar suporte para um governo com base operária, com programa operário. Então, essa perda dessa possibilidade tática, sem abrir mão da estratégia, é um dos déficits e uma das ausências de Trotsky que mais é possível observar na Europa nesse momento. E a presença seria isso, façamos uma aliança sem abrir mão de um programa, aliança operária pela base, para desenvolver uma perspectiva anticapitalista que é possível. Você veja que a Grécia fez mais de 10 greves gerais. A Grécia disse não ao programa da Merkel, que é impor um ajuste cruel à Grécia, e, no entanto, o que é que faz o governo e os partidos de esquerda? Na verdade, recuam, não fazem a política que seria correta, que é essa frente, apoiando a combatividade da massa, fazer uma frente pela base com um programa anticapitalista. E essa é a forma de barrar a direita. Como foi explicado pelo colega historiador, as galinhas, aquela revoada das galinhas, foi uma maneira, em pequena escala, do trotskismo brasileiro principista barrar os fascistas tupiniquins. Foi uma experiência em pequena escala do que deveria ter sido feito, como você explicou, na Alemanha, através do movimento, através de uma frente entre o PC e a social-democracia, que não foi feita. Então, a falta dessa política eu vejo como uma falta de Trotsky, de mais discussão sobre a estratégia soviética e essa frente de massa por um programa anticapitalista para barrar a direita. E milícias operárias também. Fazer contra milícias, porque a direita grega, a direita onde ela se desenvolve, costuma desenvolver milícias. E o que os trotskistas brasileiros fizeram em 1934 foi milícia na Praça da Sé também para barrar as milícias dos fascistas. E isso Trotsky ensina também. Ricardo, essa tentativa de trazer aqui o trotskismo clássico para a conjuntura contemporânea, né, de hoje. Como é que você vê isso? O renascimento da direita europeia, xenofobia, e uma série de coisas que são desafios ao raciocínio trotskista, né?
A direita contemporânea ela se coloca cada vez mais como um elemento cada vez mais ameaçador, né, das possibilidades de um processo de ampliação da democracia, de ampliação de um projeto de uma sociedade mais igualitária, né? Então, a direita deve ser combatida com todas as forças, né? Especialmente a direita fascista, né? Naquilo que ela representa como uma ameaça, né? a nossa sociedade, a democracia, né? E a perspectiva de se construir uma sociedade socialista, né? Como muito bem mostrou Trotsky nos anos 30, né? É necessário se combater com veemência, né? E com união das forças de esquerda a ameaça fascista. E isso se realizou no Brasil em outubro de 34, né, na Batalha da Praça da Sé. Quer dizer, vários grupos de esquerda paulista, né, desde os socialistas do Partido Socialista... Do antigo Partido Socialista. Do antigo Partido Socialista da Seção Paulista, os trotskistas, o próprio Partido Comunista de São Paulo participou. Foi uma grande frente da esquerda contra os fascistas, né, os integralistas, né, que hoje estão aí colocando as manguinhas de fora, né? Na última manifestação do dia 20, agora, no domingo, né, eu vi uma bandeira integralista presente, né? Saudações fascistas, né? E vários tipos de manifestação claramente fascista, né? Uma ameaça cada vez mais presente, né? Seja no Brasil, seja no mundo. Chegamos ao final desta edição histórica. Quero agradecer a participação dos professores de História Ricardo Castro, no Rio, e Gilson Dantos, em Brasília. Este é o remanescente de uma história tabu, nunca suficientemente completada, porque ainda incomoda muito. Incomoda tanto a conservadores como a certas alas progressistas que preferiram silenciar ante a brutalidade de burocratas que têm horror aos idealistas e assim tornam-se corresponsáveis pelo desperdício das melhores horas da história da humanidade. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV ou pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite, muito obrigado.